você controlar esse pensamento, você vai estar cumprindo o mandamento. Não tô querendo. Eu quero dizer, mas continue o teu raciocínio. Então, digamos que sim ou que não. Então vamos lá. Obviamente, nenhum ser humano sai ileso dos 613 mitzvot. Isso, somos pecadores. Exatamente. Ninguém consegue ser salvo porque ele diz assim, eu sou bom, tá aí, ó, puxa minha ficha. Concordo. E eu nunca errei em nada. Não dá. Não dá. Logo, essa pessoa, ela precisa do sacrifício para estar diante de Deus. E o que é o sacrifício? É um cordeiro. Era um cordeiro que morria pelo pecado das pessoas. Mas hoje em dia, o que seria? Para a menina do Bandeirante. Na teologia cristã, nós enxergamos que Jesus Cristo, depois que o João Batista aponta ele como sumo sacerdote, vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele, por ser sem pecado, por ser um cordeiro completo, sem defeito, completo, exatamente, ele morre pelo pecado da humanidade. E todas aquelas... Calma, você já vai falar, você já vai falar. E todas aquelas figuras que gravitam em torno da ideia do sacrifício se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então nós cristãos... Que bom, a minha pergunta é nós cristãos a menina do Bandeirantes que escuta isso, ela fala assim, que legal, Jesus que era perfeito morreu pelos meus pecados e agora eu posso fazer dancinha do TikTok com cruz aqui pendurada, que é 99%, você sabe, Vilela. Que é 99%, porque Jesus era tão gente boa que ele morreu por nós. O que isso levou ao melhoramento do ser humano, entendeu? A moralidade do povo cristão não é o padrão. Assim como a moralidade do povo judeu também não é uma questão. Eu conheço Israel, provavelmente mais do que todo mundo que está aqui dentro. Eu já estive lá mais de 70 vezes. Eu sei como é Israel de verdade, eu conheço o pessoal. Concordo, mas a pergunta é na ideia. Só que... Como essa ideia melhora, entendeu? Então, é que assim, que esse problema que você está trazendo também joga contra você. Também, o que existem de judeus imorais, produzindo conteúdos imorais, falando imoralidades e celebrando a Páscoa, isso não está no gibi. Então, se você concorda, então tira o argumento. Você entendeu? Volta no argumento. O meu argumento é o seguinte: nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu pelo pecado da humanidade. Se a humanidade, se o irmão lá está fazendo dancinha do TikTok com a crucifixo, é um problema dele, não meu. Não foi para atacar, deixa eu tentar explicar, por isso é pontual. É que tá legal o papo, porque ele entendeu. Não, é só para senão a gente vai perder todo o ponto, mas só pra você entender. A minha pergunta era... Eu tô bem calmo. A minha pergunta... Não, só um minuto. Você sabe o que é que a menina ganha entregando a vida dela pra Jesus? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas, que se mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. Não, igual. Não, nos compare ao Hamas. É igual a ideologia. Presta atenção. Não nos compare ao Hamas. É a ideia. É um salto que você fez. Não, por isso eu não sabe argumentar. Não ofenda. Eu sei argumentar que é melhor que tudo aqui. Não ofenda. César, você entendeu? Não, mas assim... Eu estava num caminho muito inteligente com o César, até você trazer essa informação, mas deixa eu continuar. A minha pergunta, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma, eu acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Que é, eu concordo, no povo judeu, você tem tantas pessoas imorais como morais, como qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento, eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é da chatice de hoje, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte, cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, vocês vão entender o que eu quis dizer. Eles cresceram desde pequenininho na escola, eu não tô falando agora, eu tô falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem, por exemplo... Mas os cristãos não tem nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Você não deixou terminar. Mas você não deixou terminar. Mas 2000 anos vocês fizeram isso, então tenha humildade de reconhecer, porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa chamada Cruzadas, Inquisição. Você não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior, pediu desculpa pro povo judeu por ter feito essa palhaçada. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eu terminar, vocês vão ter... Não, mas eu deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito importante. Mas eu não quis abrir. Ele não aceitou a resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis falar. Você me chamou de Hamas. Não chamei de Hamas. Porque você não aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Noé, quando diz. Então tem que ter muito cuidado. Tá, desculpa que eu falei então a palavra Hamas. Então vou me corrigir. Não, isso é uma agressividade. Não é, sabe por que não é zero? Dizer que a gente é igual zero, não falei outra coisa, nada das atrocidades que você eu falei a ideia. Você atribui para Jesus Cristo. Eu falei a ideia. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Então o nome é cristianismo. Isso. Então não julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas essa mistura dela é muito importante. Um de cada vez. Senão não dá.
Eu tava falando. É a vez dele. Não, mas tava com César. Não, eles distribuem como eles quiserem. O senhor é o Dudu, eu preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, você quer fazer o programa? Não. Eu posso falar pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei... Mas é uma coisa muito grave que depois vai usar corte Mas você vai ter 3 minutos depois pra falar. Eu posso falar falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. Volta aqui, Tasso. Respeita ele. 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero repudiar. É que tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você parece o Lula falando. Não tem mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas Calma, vezes? vai. Vamos seguir. Esse é o exemplo. Ele de sabe Rabino. que é, ele sabe. Porque Isso você é um tá com exemplo papo de de Rabino. mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite, ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo Você verdadeiro. conhece a minha produção E eu contra o estava falando. comunismo? Não, você Você fala, conhece a importa produção como se contra o comporta. socialismo? Eu quero falar que o César estava numa pergunta muito importante, que era a vai menina falar do novamente? Bandeirantes, Dudu. que ela não está conseguindo Você não levar tem valores condição. de Jesus na vida dela. Dudu. Ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. Ok, E eu Dudu, falei que Tasso, Só um minuto. Dudu, que o Hamas também acha Sabe que isso. você tá sendo inconveniente agora. Porque a vez dele eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me Por ofendendo. favor. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina aí, Eu não vou Tasso, deixar eles termina aí, interromper Tasso. também. Ficarei quieto. Vamos lá. Sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor tá bebendo aí. Não. Isso é ofender de uma forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale pra um lado e não vale pro outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. César, como uma menina do Bandeirantes, que você tá vendo um caminho bom que pode ajudar muitas pessoas Quem do é essa Brasil. menina do Bandeirantes? Qualquer pessoa, são 99% do Brasil. Tá. Certo? Que são Isso é pessoas uísque que tá tendo. que são pessoas que se consideram cristãs e elas vão na igreja e elas comemoram isso. Elas comemoram o Natal. E elas vão na igreja e elas se consideram cristãs. E eu acho isso tudo muito bonito porque tem união da família e tem valores muito bonitos. Só que nesse ponto específico, eu acho que acaba havendo uma distorção. E o que o nosso colega falou, porque eu vou explicar o que eu quis dizer com a minha afirmação, foi que várias religiões, né, o Hamas seria um caso extremo, mas várias religiões, elas acreditam que apesar do comportamento extremamente incorreto e extremamente imoral de uma pessoa, pelo fato dela acreditar no XYZ, entendeu o que eu quis dizer? Pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Buda.